fazendo faculdade. E esta é uma coisa que eu pensei que não aconteceria tão cedo. É difícil conseguir tempo e ânimo para estudar quando você já trabalha o dia todo e mora sozinho. Num dia desses, conversando com meu irmão, ele me disse que havia entrado na faculdade em EAD. E aquilo me deu um estalo. Por que eu não tento um EAD? O tempo ia ser muito melhor administrado dessa forma. Eu pesquisei no dia seguinte e encontrei design gráfico entre os cursos em uma universidade da minha cidade. Eu já trabalho como designer há um tempo, e tudo que eu aprendi foi sozinho, fuçando com a minha curiosidade. Seria muito bom ter um diploma comprovando o que eu sei e as coisas novas que eu poderia aprender também. No mercado de trabalho, muitas empresas só contratam com comprovação de estudo superior. De um dia para o outro, eu fiz o vestibular, minha matrícula e iniciei meus estudos. Eu fiquei bem surpreso quando vi que um dos meus trabalhos iniciais seria fazer um desenho, e eu digo um desenho em papel físico. Eu tinha a ideia de que apenas faria coisas em softwares como por exemplo o Photoshop, e eu tô vendo que vai muito além. Cada aula e cada matéria que passo eu tenho mais certeza de que escolhi a área certa. A arte em geral sempre me chamou muito a atenção, inclusive eu já cheguei a prestar vestibular para 2 universidades, ambas para o curso de artes cênicas, a UEL e a USC. Por pouco eu não entrei na UEL e a USC acabou me chamando, mas eu decidi não entrar. Alguns acontecimentos pessoais fizeram com que eu não tentasse no ano seguinte. Isso foi em 2014. 10 anos depois, me bateu essa vontade de repente. E aqui estou eu, cursando design gráfico na Unimar. Eu estou achando incrível que as matérias que eu estou aprendendo têm ligação com o que eu estudei para artes cênicas, como por exemplo a história da arte. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 2 dos meus primeiros trabalhos na faculdade. Esses são os primeiros materiais que eu comprei que eu vou precisar usar para a faculdade. Folha sulfite, massinha, uma borracha e um lápis. Eu vou precisar de outro lápis, um 6B, para fazer sombreamento. A minha primeira atividade prática é a de desenho artístico digital, onde eu tenho que escolher um dos temas e técnicas que a gente aprendeu durante toda essa primeira parte do curso. O tema que eu escolhi foi a jornada heróica, onde eu devo criar uma narrativa que siga uma jornada de um herói ou heroína em um mundo fictício. Então eu tive a ideia de fazer algum quadrinho sobre um anti-herói. O anti-herói é aquele personagem que não possui as virtudes tradicionais, que atribuem a um herói. Ele normalmente é uma figura que pode perturbar e ao mesmo tempo criar uma empatia, Ele tem um objetivo bom, mas ele não se importa com os meios que ele vai utilizar para atingir. É aquele que vai tentar resolver o problema, mesmo que isso cause outros problemas. O meu desenho ele vai ser inspirado no João, que é um cantor que inclusive tem um álbum que se chama Anti-Herói. Tem uma estética bem legal, mas não é a que eu imaginei para a história. A estética que eu vou utilizar é do álbum mais recente, chamado Super, que também tem a versão Supernova. O anti-herói eu queria com essas mesmas características, de utilizar um chapéu, e como tem que ser algo fictício, algo que vai ser bem interessante é fazer com que esse anti-herói tenha um dragão. E essas são então as ideias que eu tive para a história. As técnicas que eu ia utilizar seriam luz e sombra, e anatomia ou expressão. Luz e sombra é a técnica aplicada para criar profundidade e atmosfera, enquanto a anatomia e expressão, ela foca no desenho de figuras humanas ou animais que enfatiza as expressões delas. No meio do processo eu acabei optando pela anatomia e expressão e desenho digital. Desenho digital, ele incorpora elementos utilizando as ferramentas de softwares específicos. Eu achei que ia combinar mais do que a luz e sombra no caso da minha história. Esse é só o esboço, o rascunho, então muita coisa do que eu tinha escrito mudou, inclusive o tipo de escrita do nome do personagem, mas continua sendo o João, o anti-herói. A cidade se chama Supernova, ele vai ter um dragão, o objetivo dele vai ser salvar as pessoas, e eu estava pensando em como eu podia fazer isso. Então eu decidi que ia ter uma infestação de insetos no local onde eles moravam, e ele tinha que salvar a plantação das pessoas. E aí, naquele jeitinho um anti-herói de ser, ele acaba pedindo pro dragão pôr fogo em tudo, e aí ele acaba queimando tudo. Vou utilizar a anatomia e expressão no rosto das pessoas, tanto na hora em que elas forem pedir ajuda pra ele, quanto na hora em que elas verem tudo destruído. Eu ainda vou fazer alguns acabamentos, mas o desenho basicamente é esse. E as técnicas que eu utilizei, elas me ajudaram a contar a história, no caso das expressões, pelo rosto das pessoas, mostrando tanto a indignação, a raiva, quando ele queimou toda a plantação, como quando elas pediram ajuda. O desenho digital vai ajudar bastante na questão de que eu vou conseguir fazer os balões da conversa, vou circular cada cena, fazendo a separação delas, e vou conseguir colocar alguns elementos na roupa dele, como uma estrela, e no rabo do dragão. Também utilizei formas para casa e para placa com o nome da cidade. E o resultado foi esse aqui.
Para essa atividade, eu tinha que fazer um banner, né, um cartaz, e escolher um público-alvo, utilizar cores e fontes de acordo com tudo que a gente aprendeu, né, durante as aulas desse curso. Por coincidência, na época tinha surgido uma arte para eu fazer para um bar, e enquanto eu fazia, eu fui utilizando todas essas táticas para poder utilizar a mesma arte aqui para o trabalho, só que, claro, não utilizando a logomarca oficial do bar para quem eu fiz a arte, né? Era uma arte de inauguração do bar. Eu destaquei todas as fontes que eu utilizei, as cores e o porquê das cores que eu utilizei. Aqui do lado estão as imagens, né, que eu peguei para estar utilizando no cartaz. Fiz uma logo, né, só para não utilizar a do bar que eu estava fazendo originalmente, a arte. Então eu criei o Jurassic Bar, que é uma brincadeira com Jurassic Park, e a especialidade do bar, que são espetinhos, churrasco. Então surgiu Churrasc Bar. E esse foi o resultado do cartaz.